Deus, amados irmãos e amadas irmãs. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. É um dia santo, dia para dedicarmos à oração. É o dia de nós oferecermos a Deus o nosso louvor, a nossa participação aqui na nossa comunidade cristã. É o dia em que Jesus venceu a morte e ressuscitou. E quando Ele nos abriu as portas da vida eterna. Então este dia é muito especial. Todas as semanas, Deus nos dá a oportunidade de celebrarmos uma Páscoa a cada domingo. E este já é o terceiro domingo do tempo comum. Eu acredito que todo mundo saiba o que o tempo da Páscoa quer dizer, né? Celebra aquela vitória de Cristo sobre a morte. Tempo da Quaresma, tempo de penitência. O tempo do Advento, é o tempo de vigilância à espera do Senhor que vem. Mas a maior parte do ano é o tempo comum, que nós vivemos durante 34 semanas. E o que será que o tempo comum nos recorda? Nos recorda os 3 anos da vida pública de Jesus. Depois que ele foi batizado e que recebeu o Espírito Santo, Jesus passou pelo mundo fazendo o bem. São Pedro nos diz isso no início dos Atos dos Apóstolos. Ele recebeu a unção do Espírito e aí ele passou pelo mundo fazendo o bem. Jesus marcou profundamente a vida de todos nós. Marcou profundamente por aquilo que ele disse, por aquilo que ele fez, e marcou profundamente porque ele venceu a morte e ressuscitou. Então, nós, a cada domingo, neste tempo comum, vamos fazer a memória destes 3 anos do que Jesus realizou, para que nós aprendamos também, como os primeiros discípulos no dia a dia, o que é verdadeiramente ser discípulo. E hoje nós estamos no começo do Evangelho de Marcos. Marcos diz que a missão de Jesus começou depois que ele foi batizado, mas tem mais ainda um detalhe: depois que João Batista, o precursor, foi preso. Porque Deus é assim. Deus não deixa a sua obra parar. No momento em que prendem João Batista, então ele manda aquele a quem João Batista veio anunciar. E o Evangelho diz que Jesus voltou para a Galileia. Galileia era a região onde ele vivia, onde ele se criou, onde estava a sua cidade de Nazaré, seus amigos de infância, as pessoas que ele conhecia. E ele foi anunciar o Evangelho, não foi no meio dos desconhecidos, não. Ele foi às pessoas que ele conhecia, para nos dizer assim: o Evangelho que nós anunciamos em primeiro lugar aos nossos, porque foi assim que Jesus fez. Então ele foi para Galileia, e Marcos diz que ele anunciava assim, ele anunciava o Evangelho do Reino de Deus, e ele dizia para as pessoas: o tempo se completou, isto é, chegou a hora, o Reino de Deus se aproximou. Ele quer dizer que o Reino de Deus chegou. E ele convidava: convertei-vos e crede no Evangelho. Então, basicamente, foi isso que Jesus fez durante toda a sua vida. Os 3 anos da sua vida, Jesus anunciou isso. O tempo se completou, o reino de Deus se aproximou, convertei-vos e crede no Evangelho. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando Deus toma conta. É quando nós deixamos que Deus reine. Se Deus reina sobre nós, então o reino de Deus está presente. Se nós somos obedientes à vontade de Deus e praticamos a sua palavra, então o reino de Deus já está acontecendo. Por que é que nós estamos aqui neste domingo, nesta matriz de Nossa Senhora dos Remédios? E por que é que nós queremos levar para a nossa vida os ensinamentos que a palavra de Deus nos der hoje aqui? É porque o reino de Deus está em nós. Nós somos o sinal da presença do reino de Deus neste mundo.
Nós somos muito importantes. O mundo depende de nós para que tenha vida. Então o reino de Deus não é um lugar distante. O reino de Deus não é um sistema de governo que alguém inventou. O reino de Deus é quando Deus toma conta e quando nós deixamos que Deus reine sobre nós. Isso é o reino de Deus. E Jesus diz: convertei-vos e crede no Evangelho. O que significa converter-se? Na língua que Jesus falava uma língua chamada aramaico. E na língua aramaica e na língua hebraica também que Jesus falava, a palavra converter significa assim, olha, a pessoa está indo numa direção e ela dá um giro ao contrário e volta na outra direção, 180 graus. Então converter é fazer esta mudança de 180 graus na nossa vida. Quem está numa vida de pecado, mude, caminho contrário. Quem vive na desunião com os seus, una-se e viva o amor. Quem está distante de Deus e não tem nem tempo para oração, converta-se. Seja uma pessoa de fé e de oração. E assim por diante. Dê um giro de 180 graus na sua vida. Converta-se. É este o convite que Jesus está fazendo para que nós encontremos o reino de Deus. E Jesus diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Quando o evangelista Marcos escreveu o seu livro, que nós chamamos Evangelho, este livro ainda não se chamava de Evangelho. Evangelho eram as próprias palavras de Jesus. Era assim que os primeiros cristãos chamavam o Evangelho. As próprias palavras de Jesus e a própria pessoa de Jesus. Então, converter-se e crer no Evangelho é crer nas palavras de Jesus e crer na pessoa de Jesus. No tempo em que Marcos escreveu o seu Evangelho, ele morava na cidade de Roma e lá havia o imperador romano, que mandava em tudo, em todo mundo. Então, as pessoas que bajulavam o imperador chamavam as palavras do imperador de Evangelho. Tudo que o imperador decretava, eles chamavam de Evangelho. E aí o evangelista Marcos disse: Evangelho não é o que o imperador diz. Evangelho é o que Deus nos dá, o que Deus nos ensina. E por isso então, na boca de Jesus, Marcos coloca a expressão: convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho então é o próprio Jesus, sua vida, suas palavras, suas ações, para nos dar o dom da fé e nos ensinar como viver. Então, neste tempo comum, nós vamos aprender com Jesus no dia a dia como nos converter, como crer, como viver o Evangelho. Vejam que na primeira leitura de hoje, o profeta Jonas foi enviado a uma gente que nem conhecia Deus, a gente de Nínive, que era a capital da Assíria, o império pagão, que estava dominando o mundo naquela época. Mas o profeta Jonas foi com uma mensagem de ameaça. E ali então, o livro de Jonas diz, eram necessários 3 dias para atravessar aquela cidade, de tão grande que ela era. Mas Jonas andou apenas 1 dia de caminhada. Ele andou apenas 1/3 da cidade, e a cidade de Nínive se converteu. Então é assim também que Deus espera de nós. Uma resposta pronta de conversão, para que a nossa vida produza o bom fruto. Também Paulo nos está ensinando hoje na segunda leitura. Paulo está dizendo o seguinte: a figura deste mundo passa. Quem pensa ter pessoas, pense muito bem que tudo isso passa. Quem pensa ter bens materiais, pense muito bem nisso, porque tudo passa. E Paulo conclui: a figura deste mundo passa. E o que fica é apenas aquilo que Deus nos dá, em especial a fé, a esperança e o amor. E o amor é o que nunca vai passar. Então, a palavra de Deus, neste domingo, queridas crianças, queridos irmãos e irmãs, está nos convidando a olhar para as coisas que verdadeiramente contam na vida, para que nós não estejamos distraídos com aquilo que verdadeiramente não é importante. Que o Espírito Santo nos dê a sua força, a sua graça e a sua fortaleza
para que nós sejamos fiéis ao Evangelho que é Jesus Cristo. Amém.